Estou aqui para mostrar para vocês o que a Bíblia diz a respeito de imagem e escultura. Tá? O que a Bíblia diz veio dos céus. Tá? A palavra de Deus é fiel e verdadeira, disse Jesus. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, tá? Não podemos anular as Escrituras. Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá? Eu já fiz outro vídeo falando da imagem, tudo a respeito dela eu já li, né? Mas vamos repetir mais algumas coisas, né? Que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa daqui eu trouxe de uma irmã, que o Espírito Santo já começou a fazer a obra na vida dela, e pregando a Bíblia para ela, o Espírito Santo convenceu que isso aqui não pode ajudar ela, e muito pelo contrário. A Bíblia diz que é uma maldição você fazer uma imagem, você provoca a ira de Deus quando você faz uma imagem do próprio Jesus, do próprio Deus, ou imagem do Espírito Santo, ou então da Maria, do Pedro, do João, né? E a pessoa se ajoelha diante dela, fica conversando com ela, como se uma estátua pudesse ouvir. Ou, não, mas ela representa a Maria. Mas mesmo assim, Maria pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Maria pode estar aqui e lá no Japão para ouvir a oração de uma pessoa aqui e de outra pessoa lá. Será que a Maria conhece os pensamentos meu, seu e de todo mundo? Então, só Deus pode responder a oração, porque somente Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Jesus falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Tá? Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim, João 14,6, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, entendeu? Então, nada podemos sem Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada foi feito sem Ele. Tá? Ele é o verbo, Ele é a palavra viva. Tá? Então nós temos que ler as Escrituras, crer nas Escrituras, porque senão vai para o inferno. A Bíblia diz: os idólatras irão para o inferno. Apocalipse 21:8, 22:15, 1 Coríntios 10, verso 6, os idólatras não herdarão o reino dos céus, ficarão de fora dos céus. Os idólatras, aqueles que acreditam em imagem de escultura, porque se tornam Deus. Você se ajoelha diante de uma imagem, você faz uma oração por uma pessoa que morreu, isso é idolatria. Tá? Só Deus pode ouvir a oração do homem, só Jesus. 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Tá? Eu vou ler aqui, estou com a Bíblia Católica aqui, Salmo 115, é uma versão, ou então na outra versão, é o Salmo 113, a parte B. Tá? Então tem o Salmo 114, ou 113, parte A, né? A Igreja Católica, a versão, na verdade, dividiu isso aqui, né? Então, uma parte do Salmo está no 114, ou 113A, né? Então, nós vamos ler aqui o 113, parte B. Não a nós, Yahvé, não a nós, mas a teu nome dá glória, por teu amor, a tua verdade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, faz tudo o que deseja. Os ídolos deles são prata e ouro. Essa aqui é de Jesus, né? São prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheira. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Não há um murmúrio
em sua garganta. Os que os fazem ficam como eles, todos aqueles que neles confiam. Quer dizer, quem faz, quem confia, fica igual. Não vê, não ouve e não fala com Deus, não anda, não consegue fazer nada. Porque se torna igual à imagem, sem poder algum. Tá? Então, quantas pessoas desesperadas, orando, rezando, né, por uma estátua. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus nunca mandou ninguém pedir alguma coisa para a mãe dele. Tá? Sempre Jesus falou: tudo que pedir ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado pelo Filho. Jesus é o único mediador, é o único que pode interceder. Hebreus 7:25 diz que Jesus Cristo intercede por nós. Romanos 8:26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Tá? Então, se nós temos o Espírito Santo, temos Jesus, para que nós precisamos de uma imagem de gesso? É gesso. Estou batendo para você escutar o barulho, é gesso. Tá? Não tem espírito nenhum aqui dentro. Tá? É um objeto feito por mão de homens. Tá? Isso aqui não é desrespeitar, isso aqui é fazer a pessoa pensar, né? Isso aqui não é desrespeitar a religião de ninguém, mas apenas fazer a pessoa se conscientizar que isso aqui é obra da mão dos homens. Para que serve? Comércio. Para vender. Quando que já não foi vendido de Estado no Espiritismo, no Catolicismo, no Budismo, Hinduísmo? Quantas imagens de escultura tem? São milhares, milhares e milhares de imagens de estátua de deuses. Deuses fabricados por mão de homem. Um padroeiro para cada dia, um padroeiro para cada causa, uma senhora para cada coisa. Pelo amor de Deus, é até só parar e pensar. Tá? Jesus, ele falou com a mulher samaritana: Deus é Espírito. João 4:23-24. Deus é Espírito. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura tais adoradores que assim o adorem. Eu não posso adorar a Deus através de uma imagem. Não posso buscar a presença de Deus através de uma imagem, seja ela de quem for, seja ela feita de ouro, de prata ou de gesso, tanto faz. É maldição. A Bíblia diz, é maldição. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, ele escreve uma carta, e os Gálatas era uma igreja cristã que estava trazendo o judaísmo, né? Doutrinas judaicas para dentro da igreja, né? Como guardar sábado, come carne, não pode comer carne, e tantas outras coisas aí, né? Estou falando das mais comuns. Mas trazer Arca da Aliança, quantas igrejas evangélicas não estão com essa idolatria de colocar uma Arca da Aliança, né? Ou aquele castiçal com 7 lâmpadas, né? Que representava lá no Velho Testamento. No Velho Testamento esquece, são sombras das coisas futuras. Deus mandou fazer a imagem da serpente, né, católico? O padre fala isso para você. Por que Deus mandou fazer uma imagem, Moisés fazer uma imagem de bronze? Porque as pessoas murmuravam e aí elas eram picadas. O castigo foi que começou a aparecer cobras e começou a picar eles. Para que eles não morressem daquele veneno, eles tinham que se colocar diante daquela haste, né, uma haste, né, com uma serpente ali enrolada naquele cajado, vamos dizer assim, e eles eram curados. Tá? Aí você vai no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus vai falar: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado também, né, do seio da terra. Ou seja, Jesus foi levantado numa cruz, e a cruz é maldição. Tá? Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Então, o apóstolo Paulo explica, né, que está debaixo de maldição, tá? Aqueles que querem viver da lei. Tá? Então a cruz era uma morte para maldito. Então eu pego uma faca, mato o teu filho, né? Vou lá e mato o teu filho. Aí eu pego a faca e falo assim: olha, pendura no pescoço, para você lembrar do teu filho. Né? Ou então eu pego um 3/8, né? uma 9mm ou uma pistola automática e dou vários tiros, né?
12 tiros lá, pá, 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 até ver que a pessoa está morta. Aí eu pego, dou para o pai, pendurei no pescoço, para você lembrar do teu filho. Então, o símbolo da cruz é uma maldição. Tá? A cruz é maldição. Jesus tinha que morrer na cruz para levar a maldição do pecado. Roma chegou a matar crucificado em um dia. Roma matou 800 pessoas. Eles colocavam na entrada da cidade, para quando as pessoas entrassem e vissem aquilo lá, elas não iam querer cometer crime algum. Tá? Então era a pior sentença de morte que existia na época. A pessoa morria lentamente, né? Uns 3 dias sem água, o corpo já não aguenta. Então, né, Jesus morreu rapidamente porque o peso do pecado estava sobre ele. Ele suava gota de sangue. Então ele morreu um pouco mais rápido. Então, é maldição. Agora o apóstolo Paulo fala assim: a mensagem da cruz, a palavra da cruz é salvação para todo aquele que nele crê. Tá? Quando você crê no Evangelho, é o poder de Deus para os que creem. É salvação. Mas acreditar numa cruz, pendurar um crucifixo, ficar olhando para aquele Jesus morto. Você entra na Praça da Sé, na Catedral da Sé em São Paulo, tem Jesus dentro do caixão. Você entra na Catedral em Ribeirão Preto, tem Jesus dentro do caixão. Prata, Minas Gerais, dentro da Catedral, tem Jesus dentro do caixão. E outras igrejas que eu já vi. Tá? Então, para que você quer um Jesus morto dentro de um caixão ou pregado numa cruz, sendo que ele ressuscitou? Para lembrar dele? Não. Você vai lembrar dele quando você participar do corpo e do sangue da ceia do Senhor, né? Não é Eucaristia, não, é participar da ceia do Senhor. O pão representa o corpo, o vinho representa o sangue, porque isso aí foi um outro dogma que o catolicismo criou, né? O dogma da transubstanciação, quando Jesus é transformado num pão através do ritual da missa. O que é isso? O padre agora tem poder é um mágico, é o que? Um alquimista para transformar uma matéria em outra matéria? Entendeu? Não existe isso. Temos que fazer um culto racional, temos que pensar. Entendeu? O pão representava o corpo de Jesus Cristo, o vinho representava o sangue de Jesus Cristo. Todas as vezes que fizerdes isso em meu nome, em memória de mim, vocês vão lembrar do sacrifício que foi para perdão dos nossos pecados. Então a gente tem que ter uma fé nas Escrituras, tá? Porque senão você se torna igual a uma imagem de escultura. Não tem poder algum, não salva ninguém, não intercede por ninguém. O Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo do Espírito Santo. Esse negócio está pesado. E aí? E a única luz que ela tem, aqui, tem um soquetezinho aqui e um fio para ligar na tomada, entendeu? Mas isso aqui na verdade é umas trevas, é um caminho de trevas. Salmo 119, verso 105, fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha aqui, aqui tem, ó. Tá vendo? Um menininho pelado aí, eles dizem que é Jesus, né? E diz que esse aqui é o José, que essa aqui é a Maria, né? Olha a cruz aqui, mais uma medalhinha. Tudo isso aqui não fica de graça. Tudo isso aqui tem um preço, tá? Então paga tantos reais nisso aqui, tantos reais nisso aqui, né? Então olha aqui, qual que tem mais poder? A grande ou a pequena? Qual que é mais poderosa aqui? Porque se essa aqui custar 5 reais e fazer o mesmo efeito que essa, então eu compro essa, não precisa ser tão grande assim. Ou então uma de 22 metros que eu vi numa cidade, né? Eu ponho lá e está tudo bem. Então a gente vive na cachaça, vive na idolatria do futebol, vive na idolatria do carnaval, fica aí falando palavrão, assistindo novela imunda, não é verdade? Aí põe uma imagem lá, está todo mundo salvo, pendura um crucifixo no pescoço, todo mundo vai para o céu. Isso não é fé, isso é engano, isso é mentira, tá? Deixa eu mostrar outra aqui. Dá uma olhada nesse quadrinho. Veja bem essa foto. Esse sujeito aí, pintado aí, ele, na verdade ele é o Tommaso Cavalieri. O pintor Michelangelo pintou ele, contratado pelo Papa,
acho que Leão 10, se não me engano, e pintou. O Tomaso, ele era o amante, porque o pintor era gay. Então ele fez o rapaz sentar lá e ele pintou esse loirinho de olhos verdes, bonitão, não é? Mas vai dar uma olhadinha. Os traços efeminados. Pode olhar em qualquer pintura de Jesus, vai ser um traço efeminado. Eu já reparei em várias estátuas por onde eu andei. Põe aquele menino Jesus. Se você olhar, é a figura de uma menina. Cabelinho comprido, um rostinho efeminado. Não tem nada a ver com Jesus da Bíblia, não. Não tem nada a ver. Olha esse cordeirinho aí, ó, parece um demônio. Parece a cara de um demônio, olha isso. Isso aqui é abominação. Isso é abominação. Falar que isso aí é Deus, que isso representa Deus. Isso não é Deus, não representa nada, a não ser uma maldição que você põe dentro da tua casa, né? Por isso que Deus falou, e até hoje não tem padre para me responder, não tem um católico para me responder, por que que o Papa tirou o segundo mandamento da Bíblia, para criar o catecismo. O diabo é astuto, ele vem com Bíblia. Isso aqui é uma Bíblia católica, a melhor tradução da Bíblia católica, Nova Jerusalém, Bíblia de Jerusalém, tá? É a melhor tradução que tem, uma das melhores que tem no mercado, tá? E por que que o Papa tirou, né? Não farás para ti, olha, está escrito aqui, ó, Bíblia católica. Vocês não acreditam na Bíblia? Êxodo 20. A letra é pequena, não sei se vai dar para vocês lerem. Estou tentando aqui, mas está meio embaçado, né? Não farás, tá vendo? Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro mandamento. Não terás. Então você não pode ter padroeiro nenhum, você não pode ter senhora nenhuma. São deuses, você está fazendo uma reza, uma oração para qualquer outra pessoa, a não ser Deus, é um Deus também para você, é um Deus minúsculo, tá? Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima no céu, nem de Pai, nem do Filho e nem do Espírito Santo, tá? Quanto menos da Maria que está morta, do Pedro, do José, do Benedito, do Expedito, do Damião, seja lá quem for, não faça imagem. Figura alguma do que há em cima nos céus ou embaixo na terra, de vivos, ou nas águas que estão debaixo da terra, de pessoas mortas. Não te prostrará diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento, que puno, eu castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também faço misericórdia a 1000 gerações com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos, você está provocando ódio em Deus, a ira de Deus, tá? E você vai para o inferno. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser e jorrarão para a vida eterna. Creia no Evangelho, será salvo tu e tua casa. Bom, para terminar aqui, os 10 mandamentos do catecismo, o Papa mudou. Então ele tirou esse mandamento, não farás para ti imagem de escultura, que é o segundo, ele tirou, tá? E aí então, ele mudou a lei de Deus, tá? Ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar nada. Apocalipse 22, verso 18. Quem acrescentar, quem tirar, vai sofrer as consequências, vai ser jogado no inferno, tá? E vai sofrer todo tipo de maldição aqui nessa terra, tá? Ninguém pode tirar, acrescentar nada, é lei de Deus. Então o Papa, ele mudou, né? O quarto mandamento seria guardar o sábado, né? Então ele pulou e aí ele deixou no lugar, né? Dias e festas, guardar dias e festas, né?
Guardar era o sábado, mudou para o domingo. Tá? E aí o 10º mandamento era não cobiçar, né, tudo. Não cobiçar a mulher, não cobiçar a casa do teu próximo, não cobiçar nada do que o teu próximo tinha, tal. Era o 10º mandamento, não cobiçarás. Tá? Então ele pegou o 10º mandamento, né? Você pode conferir na Bíblia Católica, a versão Ave Maria, tem lá no final, lá nos estudos, tem os 10 mandamentos do Catecismo Romano. Então ele dividiu: não desejar a mulher do teu próximo, o 9º, e o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Ele dividiu em 2. Tá? Então você já vê, pergunta para um padre, bispo, né? Por que que o Papa tirou o 2º mandamento? Não farás imagem. Por quê? É como eu expliquei aqui. Quanto que custa? Quanto que custa essa daqui? Mais ou menos uns 40, 50 reais. É o que a gente vê no posto de gasolina. Vende no posto de gasolina, né? Vende nas festas, nas quermesses, isso e aquilo, né? Tem loja especializada para vender estátua. Tá? Agora, para que a gente precisa de uma estátua? Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, para que eu preciso de uma estátua? Se Jesus, ele abriu, ele rasgou o véu do templo, onde estava lá a presença de Deus, ele rasgou. Tá? E a Bíblia fala assim: tendo fé, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, fala em Hebreus, tendo ousadia. Tá? Jesus Cristo é o nosso mediador, intercessor. Então ele abriu o caminho e nos colocou diante do Pai, para conversar com o Pai diretamente. Tá? Sem precisar de estátua, de morto, seja lá de quem for. Bom, minhas ovelhas ouvem minha voz, né? E me seguem. Se você não quiser, vai ficar bravo por causa da pregação, por causa da Bíblia, faz como fizeram com Estevão: me mata, me apedreja. O que vai adiantar? Né? Não, joga na cadeia, intolerância religiosa, e que não sei o que tem, blá blá blá, mimimi. Você vai estar diante de Deus, filho. Um dia você vai estar diante do Todo-Poderoso, e Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci. Porque se você chegar lá com as suas vestes manchadas de pecado, inferno. Se você chegar lá sem o Espírito Santo, o selo da nossa redenção, nós somos o templo. Se você chegar lá sem o Espírito Santo, Ele vai falar: não te conheço. Pode ser um bom católico, pai de família, pode ser uma boa dona de casa, uma mãe excelente. Se chegar sem a marca do sangue e sem o Espírito Santo, será posto à esquerda. Bode. Tá? As ovelhas ouvem minha voz à direita. Tá? Não existe, irmão. Fé significa obediência a Deus. Tá? Fé é aquilo que eu não vejo, mas eu obedeço. Deus não tem prazer em sacrifício. Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra. 1 Samuel 17, 23. Deus tem prazer em que se obedeça a sua palavra e não em sacrifício. Davi fala no Salmo 51: se o Senhor quisesse sacrifício, eu os daria. Mas o Senhor não se agrada de sacrifício. O Senhor tem prazer na obediência. Sacrifício para Deus, Ele diz assim: é um coração quebrantado, contrito. Então se arrependa, chore, né, de você ser um idólatra, né, rezando com um objeto que não pode ajudar ninguém. Bom, que Deus possa te dar entendimento, né? Porque a palavra de Deus está aí, ó. Eu tenho obrigação, tá? Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Eu tenho obrigação de falar para você: você é um idólatra e você está indo para o inferno. Se arrependa, se converta dessas feitiçarias enquanto você está nessa terra. Tá? Se você passar para o lado de lá pedindo para Maria rogar para você, na hora da morte você vai para o inferno. Tá? Isso não é desrespeitar a religião, isso não é discurso de ódio, é pregação do Evangelho. Ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Como o apóstolo Pedro diz, né, na segunda carta, tá? Na segunda carta, no capítulo 2, tá? Capítulo 2, Pedro era um servo de Jesus Cristo. Tá? Pedro, ele nem se considerava um apóstolo, ele se considerava como servo. Né? Aqui, segunda carta, Pedro começa escrevendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo.
tá? Ele não é a pedra da igreja. Quando Jesus ele diz assim, né? Aquela história, pergunta, quem diz ser o Filho do Homem? Jesus pergunta para eles. Aí um fala assim, tu és um dos profetas, ou tu és Jeremias, né? Ou tu és a reencarnação de João Batista. Fazia pouco tempo que João Batista tinha morrido. Tu és a reencarnação de João Batista. Não. Aí Pedro se levanta e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi revelado pela carne e o sangue, foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Sob esta pedra, que Deus te deu essa revelação, sob esta pedra, porque Jesus está falando que Ele é a pedra fundamental da igreja. Todo aquele que ouve edifica a casa sobre uma rocha. Jesus é essa rocha, não é Pedro. Pedro é uma lasca, um fragmento de pedra, tá? Jesus não, ele é a rocha, a pedra fundamental de esquina. Tanto é que Pedro fala isso na carta, Jesus é a pedra. O apóstolo Paulo diz, Jesus Cristo é a pedra. Atos 4:11, Jesus Cristo é a pedra, Pedro dizendo, entendeu? Então, é uma interpretação errônea, tá? É só para dizer que as pessoas têm que obedecer ao Papa, o sucessor de Pedro, que na verdade o Papa é o sucessor do imperador romano. Para dominar o mundo, ele trouxe o cristianismo para dentro do império e se uniu, igreja e Estado. E aí nasceu essa maldição chamada catolicismo romano, tá? É uma feitiçaria, mãe de toda a prostituição na terra, invocar morto, rezar para morto, pedir para morto, fazer imagem de escultura, toda essa maldição veio do Império Romano, veio do Egito, veio da Babilônia, tá? Então Pedro é um servo. E ele diz assim, sempre houve falsos profetas, sempre haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão que foi o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão essas dissoluções, pelo quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza é idolatria, é amor ao dinheiro, por avareza farão de vocês negócio com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não tarda a sentença, e a sua perdição não dormita. Deus não perdoou os anjos que pecaram, Deus não perdoou o mundo antigo de Noé, Deus não perdoou Sodoma e Gomorra, e Deus não vai perdoar os católicos, os espíritas, os ateus, os efeminados, os sodomitas, os bêbados, porque não querem se converter. Tá? Se não querem se converter, serão lançados no lago de fogo. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus é a água que nos purifica, tá? Que nos limpa, vai limpando toda a sujeira da idolatria, da feitiçaria. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Apocalipse 22:14, bem-aventurado e santo aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.